Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, o 16º domingo do tempo comum. Hoje é 21 de julho de 2024. Estamos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, o capítulo 6, o versículo de 30 e 34. Um evangelho razoavelmente curto, mas relata a experiência de uma avaliação dos apóstolos após uma experiência missionária. Encontram o mestre, o autor da missão, nosso Senhor Jesus Cristo, e ali fazem uma espécie de avaliação ou prestação de contas, e de repente Jesus os convida para um lugar a sós, um lugar de descanso, e eles atravessam para um outro lado, e a multidão, ao perceber que eles estão se retirando, se deslocando para um outro lugar, a multidão corre à frente, e eles, ao desembarcarem do outro lado, Jesus percebe que a multidão é como uma ovelha que não tem pastor, e Jesus tem de compaixão daquela multidão. Vejam bem, meus irmãos, aqui tem duas dimensões do pastoreio, né? Primeiro, o pastor é convidado a fazer o descanso, mas a necessidade e a urgência do rebanho se coloca em destaque. Jesus convida a necessidade de um retiro, né? Vamos para um lugar a sós, né? Tá bom. Em outra passagem, Jesus vai dizer, olha, as urgências, as necessidades, elas sempre existirão. Ele usa uma palavra assim, pobres sempre tereis convosco, né? É uma passagem que nos lembra que os problemas, eles nunca deixarão de existir. E isso nos adverte as palavras do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que parar um pouco faz parte também da missão. Aquele que acha que tem a solução para todos os problemas, este pode muito rapidamente entrar numa esfera da vida de problemas de saúde, esgotamento físico, psíquico, emocional, e aí pode até ser uma presença física, mas a qualidade do trabalho pode não corresponder. Então precisamos parar um pouco, né? A questão de parar, o retiro aqui, Jesus está convidando os apóstolos para fazer um retiro, ir para um lugar deserto, para um lugar um pouco afastado. Isso não é omissão diante da situação urgente do rebanho, isso não é negar a presença no meio do povo, mas a necessidade de abastecer também as suas forças para que a sua presença no meio do povo, do rebanho, na igreja, seja uma presença de qualidade. Será se nós não convivemos com situações ou pessoas que não têm tempo para nada, não conseguem parar um pouco? Quantas vezes nós organizamos retiros, momentos de orações, momentos até de lazer, por que não? Momento de lazer, sim. A paróquia, as lideranças, as coordenações, elas precisam ter estes momentos, né? É um pouco como eu conduzo esta porção do povo de Deus, da paróquia que me foi confiada, né? Duas coisas eu peço a todas as pastorais e movimentos: tire um dia
de lazer, de confraternização ao longo do ano e tire também um dia de retiro. Então eu sempre peço que todas as coordenações organize um dia de espiritualidade e organize também uma confraternização. Isso é necessário. São dimensões evangélicas da vida cristã, aqui nas palavras de Jesus, no Evangelho de hoje, né? Vamos para um outro lugar, vamos para o outro lado, vamos para o deserto, vamos fazer um momento de descanso, um momento de espiritualidade, um momento de repouso. Isto é necessário. Ou seja, o próprio Jesus sabia que era urgente o descanso, mas quando nós nos deparamos com esta realidade no ambiente paroquial, no ambiente de igreja, tem pessoas que são aqueles que fazem tudo, mas não conseguem participar de um retiro, não conseguem participar de uma formação, não conseguem se retirar um pouco, está sempre pronto para o trabalho, mas nunca para a espiritualidade. Vamos percebendo que são pessoas muito caras entre nós, mas cai naquele ativismo que deixa de ser uma presença mais espirituosa, espiritualizada, com mais força de fé. Faz tudo, mas não faz em prol de si mesmo, né? Faz em prol dos outros e não é capaz de reabastecer também as suas forças. Lembremos bem, meus irmãos, é Jesus que nos convida, é Ele que nos alimenta, que nos orienta. Então, parar um pouco, né? O ambiente familiar, este ambiente que precisa também deste freio de mão, o trabalho, a casa, a igreja. Eu costumo sempre pedir também às nossas pastorais, a catequese, nos meses de julho e janeiro, que suspenda um pouco, para que as crianças no período de férias escolar possam ter também esta convivência no ambiente com os pais, com os irmãos. Isto é evangélico, está aqui, está na palavra de Deus. Está nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aquele que não para um pouco pode entrar num ritmo de atividade, de trabalho, que perca a noção do que fazer e como fazer. Então, o silêncio, o recolhimento, um tempo para si mesmo é uma atitude que está dentro da mensagem, do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deixar com que Deus fale ao coração. Aquele que nunca parou não sabe o valor do descanso, e é sagrado. Deus, após a conclusão da criação do mundo, ele faz o quê? Ele descansa. Deus para um pouco. O próprio Deus, autor da vida, autor do mundo, após criar o mundo, Deus descansa, é um dia sagrado. E isso está, sim, dentro das orientações da igreja. Guardar o domingo como dia de descanso. Domingo, dia do Senhor, o Dies Domini, é dia de confraternização, de encontro da família, de presença na igreja, mas não cair no ativismo incansável, mas saber bem viver a espiritualidade com esta capacidade de parar um pouco. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que o convite que Jesus nos faz desperte também ao coração de cada um de nós, nossas vidas, para que procuremos Deus, um Deus que não é pesado, não é cansativo, mas um Deus compassivo, um Deus amoroso, um Deus pastor, que está presente para proteger e amparar os seus,
de forma carinhosa, amorosa. Deus que também descansou e que nos convida ao descanso físico para que o espiritual, a fé, cresça, amadureça, sejamos pessoas conscientes daquilo que é muito sagrado na nossa vida, dentre tantas coisas, o descanso, o repouso, parar um pouco, isso também é evangélico. Que neste domingo, dia do Senhor, dia de ir à missa, dia de descanso, dia de oração, Deus te abençoe a tua casa, o teu trabalho, abençoe a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.